Nessa ação penal 504-98-9806, depoimento do senhor Rafael Ângulo Lopes. Senhor Rafael, o senhor está sendo acusado de um crime aqui pelo Ministério Público. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. No entanto, é sabido que o senhor fez um acordo com o Ministério Público, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, senhor Rafael? É correto. Então o senhor não tem o direito ao silêncio, senhor Rafael, e também vou lhe advertir que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim, meritíssimo. Senhor Rafael, o senhor trabalhou com o senhor Alberto Seff? Sim. A partir de quando, aproximadamente? De 2005, acho que abril ou maio, um desses 2 meses. E o senhor trabalhou até a prisão dele? Eu trabalhei até o dia da operação da Lava Jato. O senhor prestava os seus serviços aonde para ele? Tinha um escritório? Quando eu comecei, nós ficamos num escritório que ele tinha alugado, era só eu e ele, na Pedroso Alvarenga, no Itaim, em São Paulo. Depois nós fomos para a rua Tabapuã, posteriormente para a Avenida São Gabriel, também no Itaim, todos esses endereços, e por último na Renato Paes de Barros. Quando que o senhor foi para Renato Paes de Barros, aproximadamente? Eu fui, eu acho que no final de 2012, por aí. Novembro ou dezembro, não me recordo bem. Mas foi praticamente no final. O senhor já prestou alguns depoimentos aqui. O senhor mencionou em alguns depoimentos que o senhor levava valores em espécies a pedido do senhor Alberto Youssef para agentes públicos, é isso? Sim. O senhor também afirmou que o senhor apanhava dinheiro junto a empreiteiras, também é isso? Eu retirava na OAS alguns valores e também levava para eles, para a OAS também, quando o senhor Alberto pedia. Esses valores normalmente que o senhor portava, carregava, eram valores expressivos? Variava entre 100 mil, 200 mil, 300 mil, não tinha um valor exato. 50 mil. O senhor também tinha outras atribuições, além desse transporte de valores para o senhor Alberto Youssef? Eu praticamente fazia algumas planilhas que ele pedia, tudo que fosse do senhor Alberto, que eu trabalhava praticamente para ele, né? Aliás, só para ele, no caso. O senhor movimentava contas correntes do senhor Alberto? Não, nenhuma conta. Fazia depósitos bancários também? Às vezes fazia depósitos bancários, mas para terceiros que ele pedia e fazia pagamento de contas, boletos e contas particulares dele. O senhor Alberto Youssef tinha investimentos na área de hotelaria? Tinha. O senhor administrava alguma coisa disso? Não. Eu só fiz uma vez algumas fiscalizações numa obra que estava sendo construída em Aparecida do Norte. Quem mais trabalhava com o senhor lá no escritório da São Gabriel, é isso? Na São Gabriel e depois na Renato Paes de Barros. Na São Gabriel. Na primeiro. São Gabriel. Quem trabalhava lá? Então estava lá o seu Alberto, eu, uma parte, eu não me lembro quanto tempo, o seu João Procópio, também tinha uma recepcionista lá, não me recordo o nome agora. E o seu Adarico, que começou lá também. O que o senhor Procópio fazia? Eu não sei exatamente, porque era mais assunto com o seu Alberto, ele ficava numa outra sala e eu não participava dos assuntos que ele... Às vezes alguma coisa me pedia para fazer no computador, como fazer um formulário, e eu ensinava o seu João Procópio a isso. Formulário do quê? Não entendi. Para planilha ou qualquer coisa, no Excel, como fazer um modelo, alguma coisa assim. Há uma referência nessa denúncia de algumas contas offshores do senhor Alberto Youssef no exterior, uma Santa Teresa, por exemplo, no PKB. O senhor tinha conhecimento dessas contas no exterior? Não, não tinha. Isso eu não fazia parte, eu não sabia, não administrava. Quanto tempo que o senhor trabalhou nesse escritório da São Gabriel? Eu acho que foi desde 2000 e...
2010 também do final até 2012. Uns 2 anos praticamente, ou um pouquinho mais. E o período que o senhor Procópio trabalhou lá com o senhor Alberto Youssef? Na São Gabriel? Isso. Eu acho que foi uns 10 meses, 8 meses, eu não sei precisar, porque quando eu fui para lá, ele já estava lá. Depois ele saiu de lá, foi quando parece que o senhor Alberto pediu para ele procurar outro lugar e foi lá para Renato Paes de Barros. E por que houve essa mudança depois de todos para Renato Paes de Barros? Não sei, só o senhor Alberto pediu para arrumar, pegar o que era nosso de uso e mudar para lá para ficar todo mundo junto. Como eu, o senhor Alberto, estava indo algumas vezes para Renato Paes de Barros, então eu acho que ele preferia que eu ficasse junto com ele e parar aquele aluguel também, porque pagaria 2 aluguéis. Um na São Gabriel e outro na Renato Paes de Barros. Essas entregas de dinheiro a agentes públicos ou a políticos também se dava dentro do escritório? Sim. Da São Gabriel? Sim. E da Renato? Também. E havia vamos dizer, era frequente que políticos ou agentes públicos frequentassem os 2 escritórios? Era mais frequente na São Gabriel do que na Renato Paes de Barros, mas praticamente era frequente. O senhor sabe me dizer o que o senhor João Procópio sabia das atividades do senhor Alberto Youssef? Não, porque o senhor Alberto não falava nada para mim sobre outras pessoas que trabalhassem com ele. Não, o senhor nunca conversou com ele? Nunca falou? Sim, Estou levando dinheiro para o... Não, por exemplo, para o seu João, por exemplo, para isso não. O que eu fazia eu não falava para ninguém, só o seu Alberto. Quem sabia mais, às vezes, para onde eu ia era o seu Adarico. Mas o senhor João Procópio nunca presenciou o senhor entregando dinheiro, por exemplo, a algum político lá dentro do escritório da São Rafael ou da Renato? Eu não me recordo se ele já viu, mas às vezes ficava a pessoa quando ia na sala de reunião, ou o seu Alberto não estava, ele me ligava ou deixava recado que era para entregar, e aí ficava nessa sala de reunião e não participava. Pode ser que ele soubesse, mas não sei afirmar. O senhor chegou a conhecer o senhor Matheus Oliveira dos Santos? Sim. Na São Gabriel ou na Renato? Eu conheci ele na Renato Paes de Barros. Ele trabalhou para o senhor Alberto Youssef? Que eu sei, ele fazia alguma coisa de trabalho jurídico para o senhor Alberto, que ele é advogado, estava fazendo algumas coisas de contrato para o senhor Alberto, não exatamente o que. O senhor não sabe o que ele fez, que tipo de serviço? Não, ele fazia tipo de uma assistência com uma empresa, porque ele ia às vezes para o Rio de Janeiro, numa empresa se chama Marsans. Uhum. Então, alguma coisa sobre isso, porque ele ia para lá. Eu acredito que... Ele não fazia essas entregas de dinheiro também? Não vi. Alguma coisa o seu Matheus depositou para o seu Alberto, e teve umas 2 vezes que o seu Alberto pediu para entregar para o seu Matheus, para ele depositar em banco, lá mesmo, na Renato Paes de Barros, nos bancos lá do Itaim. Nossa, o senhor pode me esclarecer melhor isso aí? Que o senhor não, disse porque eu não sei exatamente. Uma vez eu sei que dei 50 mil reais para ele. Para o senhor Matheus? O senhor Matheus, o senhor Alberto pediu, porque tinha dado uma conta para ele para depositar. E conta de quem que era? Não sei, porque a conta não estava comigo. O senhor passou 50 mil para o senhor Matheus depositar a pedido do senhor Alberto? Isso. E alguma entrega em dinheiro em espécie? Isso eu nunca vi. Para alguém ou no escritório fora, não vi o senhor Matheus fazer isso. O senhor conhece o senhor Leonardo Meirelles? Sim. E o senhor Leandro Meirelles? O senhor Leonardo Meirelles, ele ia frequentemente no escritório da São Gabriel e da Renato Paes de Barros. Ele trazia bastante dinheiro, quase que todos os dias, um dia sim, um dia não, às vezes ficava 2 ou 3 dias sem trazer, ele sempre trazia dinheiro. O senhor levava dinheiro também para ele, não? Para ele não levei, só recebia. Às vezes eu ia retirar num escritório que ele tinha ali próximo, uma travessa
Avenida Santo Amaro, mas parece que ele ficou pouco tempo lá. Eu fui umas 2 vezes lá retirar algum valor. E o senhor sabia na época, vamos dizer, o que o senhor Leonardo fazia para o senhor Alberto? Pelo que eu sei, ele tinha uma empresa de laboratório, coisa de química, parece que se chamava piroquímica, uma coisa assim. Mas por que ele levava esse dinheiro lá para o senhor Alberto? Não sei porquê, mas ele sempre levava dinheiro para o seu Alberto. Consta aqui na denúncia que ele mandava dinheiro para o exterior, trazia de volta. O senhor tinha conhecimento disso? Não que eu soubesse, eu pedisse ou ele me entregasse alguma coisa, não. O senhor Leandro de Meirelles, o senhor conhece? Conheço. Leandro Meirelles é irmão dele, irmão do Leonardo. Levou dinheiro para o senhor também? Já levou várias vezes. Ele é mais forte, ele é quase que ou praticamente da altura do Leonardo e mais obeso. Esses recebimentos de valores do senhor Leonardo Meirelles e do irmão dele eram valores expressivos? 100, 200, 300 mil reais. Era muito variado. E o senhor 80, mencionou, isso era frequente então? Isso era frequente. Pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana. Havia semanas que não aparecia, mas na seguinte ia mais frequente. O senhor Mateus, ele tinha conhecimento dessas entregas que o senhor fazia de valores a agentes públicos? Da minha parte não, que eu nunca falava, porque até por segurança minha de andar com dinheiro, eu não falava para ninguém. Como não era GFD, era seu Alberto comigo e eu com o seu Alberto, eu não falava para ninguém. A GFD era do senhor Alberto? Não sei se era do seu Alberto, porque eu nunca vi o contrato da empresa. Não... Mas de fato era dele? Vamos dizer assim, no papel, totalmente não, mas ele era o dono. Ele que dava ordens, pelo menos. E quem que administrava a parte de hotelaria dos investimentos do senhor Alberto? Eu não sei exatamente, porque tinha uma empresa que tinha sido aberta, Web Hotel, né? Uhum. E quem era o diretor qualquer, eu não tinha acesso, eu não sabia quem era. Por hora são as questões de juízo, o Ministério Público tem perguntas? Sem perguntas, excelência. Seguindo a ordem aqui, a defesa do senhor João Procópio tem perguntas? Defesa do senhor Mateus tem perguntas? Sem perguntas. A defesa do senhor Leandro e do senhor Leonardo tem perguntas? A defesa do próprio acusado e do senhor Alberto tem perguntas? Sem perguntas. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda, senhor Rafael? Nada, mas que eu pudesse ajudar, praticamente era isso mesmo. Tá bom, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Rafael Ângulo Lopes.